Disseram para você aprender com os melhores, mas na hora de agir, você estava sozinho. Agora não mais. Você vê um trade na nossa comunidade e com um toque você acompanha a operação. A boleta já vem pronta, exatamente como a do profissional que você segue. Isso é operar com a mesma precisão de quem vive de verdade no mercado. Mesmo que você... Disseram para você aprender com os melhores, mas na hora de agir, você estava sozinho. Agora não mais. Você vê um trade na nossa comunidade e com um toque você acompanha a operação. A boleta já vem pronta, exatamente como a do profissional que você segue. Isso é operar com a mesma precisão de quem vive de verdade no mercado. Mesmo que você nunca tenha feito um trade na vida. Tenha acesso aos melhores traders da bolsa. Execute no mesmo instante e não fique para trás. Boa noite pessoal. Massa, Kevin, grande professor, mestre Espírito Santo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer nosso ter você aqui em mais uma Super Quarta. Eu acho que a sua última participação foi numa Super Quarta também, ou se não foi a última, uma outra. Então são datas ainda mais especiais para contar com sua presença, né? Você até postou, eu mandei seu post do LinkedIn, tá? No TC, você postou que fez 38 anos de mercado de trabalho, né? Dentro do mercado financeiro. Mais do que a gente tem de vida. Pois é. Enfim, um bocado de experiência aí para a gente poder compartilhar e conversar de mercado. Se eu puder aqui introduzir só, professor, para o debate, né? O pessoal está alinhado com a gente. Hoje foi Super Quarta, todo mundo sabe. Teve o FONC hoje à tarde. O dot plot foi para 3 cortes, né? Havia uma dúvida. A gente até brincou aqui no bastidor, né? Que provavelmente o indicado do Trump botou o votinho dele para ser 3 cortes 0,5, né? Que é um indicativo, no mínimo, muito heterodoxo. Bem curioso, né? Se isso fosse no Brasil, imagina. Estava xingando Lula, né? Recentemente por conta disso. Era o sonho dele, né? E ao mesmo tempo, a gente teve o Copom aqui, juros de 15 ainda, obviamente não vai cair o juros exatamente agora, mas o mercado está nesse macro muito favorável, né? Bolsas emergentes, emerging markets está no topo de 21, sobe uns 40% no ano, Brasil, Chile, Colômbia, México, tudo sobe uns 40% no ano, em dólar, né? Tirando a Argentina, que lá deu uma pequena zebra, né? Depois de um grande rally. Enfim, esse é o contexto hoje. E fica à vontade, professor, acho que em cima desse tema, só para você ilustrar o que você está vendo, depois a gente vai debatendo, por favor. Bom, Marcos, primeiro quero mais uma vez agradecer a você, ao Kevin, ao Massa pelo convite. Eu sempre tenho um enorme prazer, de estar aqui com você. Você foi meu aluno, meu ex-aluno. E uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é ver os meus alunos, como você, sobressaindo. Queria dar um oi também para os meus alunos que estão assistindo agora. Tem vários alunos atuais. Hoje mesmo de manhã eu estava dando aula na turma de finanças lá da SPM. Aí eu falei para eles: olha, assiste aí, porque muitas das coisas que eu estou falando aqui, vocês podem ouvir lá na discussão hoje. Então eu queria dar um oi lá para os meus alunos e também para os alunos aqui do IBMEC que fizeram o teste mais cedo, Também quero dar um oi para eles, vi que eles foram bem no teste, que bom. Então, é sempre um prazer, estar aqui com a juventude, Você mencionou corretamente, fiz 38 anos, sexta-feira, de mercado, Tô ficando velho mesmo, daqui a pouco está na hora de eu me aposentar, Max. Mas vamos lá, vamos falar enquanto eu tenho saúde, Vamos falar aí sobre essa maluquice. Esse daqui é um business, professor, que quanto mais velho você for, mais você agrega. Inclusive, é até curioso, né? O professor tem cabelo ainda. Olha o Massa. O Massa está aí no mercado há alguns anos, já não tem cabelo. 90% dos contribuidores da plataforma não tem cabelo, professor. Eu e Kevin somos exceções. Então você está bem. Você está muito bem. Isso aí. Tô galã ainda, tô galã. Tá galã. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar pelos Estados Unidos, né? O FONC foi o primeiro, aí depois a gente fala de Brasil. Assim, naturalmente, né? Esse ano a gente teve o Liberation Day, ali foi um grande marco, né? A gente viu o Bassett, viu o Trump falando
que não era a vez de Wall Street, era Main Street, né? Isso aconteceu, foi esse ano ainda, né? E, enfim, passou. As tarifas vieram, a inflação está um pouco alta, mas, enfim, o Fed voltou com, com a questão da inflação temporária, né? Inflation temporary, transitória, desculpa, transitória. E Fed dovou, né? Seja pela pressão do Trump ou não, dovou. Alguns dados de economia mais fraco, né? Foram os principais indicadores. E hoje, professor, tem uma grande discussão acontecendo. Quem trouxe esse ponto primeiramente foi o Alex, acho que faz muito sentido, é que o Fed provavelmente não vai mais perseguir a meta de 2%, né? A gente está, na verdade, não é que ele vai alterar a meta formalmente, mas a meta meio que virou 2,5%, 3%, né? Informalmente parece que aconteceu isso. Aí você tem um juro real de 0 lá fora praticamente, né? Quando você olha a parte longa, tá um juro de 1 agora, talvez. Você tem uma economia com um crescimento nominal de 6, 7 ao ano, com déficit público também, né, nessa magnitude. Aí as empresas naturalmente tradam a valores muito altos, né? A preço-lucro muito alto. Como é que você vai precificar uma empresa, né, que cresce seus 15, 20 ao ano, numa economia que cresce 6, 7 nominal, com juro real de 1 ou 0, né, dependendo do verso que você vai olhar. Então as coisas ficam caras, né? Esse é o ponto. E ao mesmo tempo, agora com corte do Fed, pode ser que essas condições financeiras fiquem mais frouxas, né? Nessa conjuntura, professor, o que você enxerga de mercado americano, valuation, economia real, de fato? Como está a sua visão? Bom, você fez uma explanação muito correta, muito adequada aí do cenário. O ponto que eu acho que é muito importante, você mencionou, é que isso parece que está acontecendo em tudo que é lugar, não é? Os bancos centrais, eles estão deixando de lado, né, aquela austeridade que é comum, né, em bancos centrais que nós tradicionalmente conhecemos, né? O Fed é um dos principais, se não o principal banco central do mundo e sempre teve foco de ser um falcão, né, em relação à inflação. E aí, como você muito corretamente menciona, né, a meta de 2 foi para o espaço. Ele agora está trabalhando com a meta em torno de 3. Ah, mas isso não é tão importante, né, como você também colocou, é transitório. Ora bolas, né? Ou você é, ou você não é. A inflação é que nem gravidez, não tem. Ah, ela está meio grávida. Não é. Ou tem inflação ou não tem inflação. Porque a inflação ela é perversa, né? Ela começa devagar e depois ela chega e estaciona. E depois ela só vai e cresce. Então, se o Banco Central ele está dando de ombros para a inflação, isso me preocupa muito, porque em algum momento essa conta vai chegar. Um outro aspecto é que essa redução de hoje, né, tudo que eu li hoje ali, logo depois, indica uma preocupação, não com a inflação, uma preocupação com o mercado de trabalho, uma preocupação com a economia. E aí a gente não pode descartar, Max, que a economia esteja realmente a passos de cágado, não é? Que ela esteja desacelerando, e isso pode, né, de alguma forma, bater, né, no preço nos valuations das empresas, né? Porque tem um aspecto aqui que eu tenho comentado muito, tenho escrito sobre isso, tenho falado, já tem bastante tempo também, né, que o mercado não está nenhuma galinha morta, pelo contrário, né? Quando você olha ali as 7 magníficas, né, o preço delas, elas concentram hoje ali, se pegar o Nasdaq, 75% do Nasdaq hoje são 7, né? Se pegar o S&P é 40. Então está uma concentração absurda, não tem diversificação. E você olha a Nvidia, tem um PL30, aí agora tem a Oracle que está chegando. Então é um pouco assim, olha, qual é a da vez? Isso me lembra, vocês não eram nascidos, a maioria que está assistindo aqui não era nascido. Isso me lembra
em 1986, em 28 de fevereiro de 1986, o Plano Cruzado do Sarney. Naquela oportunidade, você abria o jornal, naquela época tinha jornal, né, jornal mesmo, e aí você abria e falava assim, o que não subiu na bolsa? E, essa aqui não subiu, aí você comprava. Então é um pouco isso, o que não subiu agora? Compra essa porque vai subir. Isso, na minha experiência, não é sinal de bom, né, de bom presságio. Pelo contrário, né, isso mais parece um oba-oba, né, e que está muito influenciado por essas empresas de inteligência artificial. E aí eu recomendo até a leitura, né, do artigo que o Kevin escreveu recentemente, que mostra muito bem, né, ali por dentro, né, a questão do ROIC, da depreciação, né, das margens. Isso é muito importante. E as pessoas estão comprando porque é o que todo mundo diz, não vai cair nunca mais. E só tem um ponto, Marcos. Vocês, todos aqui que são jovens, vocês nunca pegaram o mercado em queda na vida. Eu, com os 38 anos, já peguei. E muitos que estão assistindo aqui, que só sabem o que é mercado em alta, na hora que o mercado virar, se virar, vocês vão também virar a tela do computador para o mercado continuar em alta. E você não acha, professor, levando para esse teu cenário aqui, o Fed cortando os juros, dando mais 3 cortes para o ano, entrando nesse ciclo de afrouxamento, nessas condições que você apontou, as bolsas nas máximas, ele não incentiva talvez o aumento dessa possível bolha, ou enfim, desse ciclo que a gente está? Isso daí não vai se alimentar ainda mais, ficar ainda maior e quando estourar é mais assustador ainda? Sim, Kevin, é muito assustador. Tudo isso é muito assustador. Antes, eu não tinha tanta convicção que seja, né, uma bolha. Hoje, eu acredito sim que a gente está formando uma grande bolha, né? Eu vi essa bolha acontecer lá, por exemplo, no final da década passada, quando teve lá o .com. Mesma conversa, internet, né? A internet veio para mudar, tudo vai ser diferente, não cai nunca mais. Não vai cair nunca mais. E passou um ano e meio e caiu. E quando caiu 60%, 70%. Aquela coisa que o mercado sempre usa. É diferente. Tá cortando, Massa. Eu quis complementar o professor, que eu lembro que eu ouvi isso se eu não me engano, foi em 2008, tá? Ou 2009, quando teve um rally muito forte nas incorporadoras, que o mercado falava assim, não, mas agora é diferente, né? A gente está numa nova fase e isso não faz mais sentido, né? Tentando justificar a euforia atual, né? O ponto, Massa, é que sempre dessa vez é diferente, né? Porque você tem que sustentar o movimento. Então, dessa vez é diferente. Existe sim uma diferença em relação à bolha lá de 2099, porque dessa vez as empresas elas são lucrativas, elas têm realmente lucro, naquela época elas não tinham. O único aspecto que eu vejo é que esta concentração ela não é saudável, não é? Se nós pegarmos o índice como um todo, a resposta das outras empresas não é nessa virulência que está tendo essas empresas, não é? A gente viu semana passada algo extraordinário com a Oracle, subiu 35% no único dia, né? E um senhor de 80 anos ficou o homem mais rico do mundo num único dia, porque a alta é de mais de 30%. Então, a gente tem visto situações absolutamente inusitadas que a gente nunca viu. E estamos presenciando esse momento. Agora, temos muitos riscos. São riscos de cauda. Ué, mas o jacaré tem cauda. Vai fazer o quê? Vai tirar a cauda do jacaré? Né? Que nem lagartixa, que vai ficar, o rabo da lagartixa vai ficar lá abanando sozinho. Né? Você tem riscos importantes. Você tem riscos geopolíticos. Você tem risco em relação
A própria administração do Donald Trump, nessa pressão em cima do Banco Central, como o Marx falou lá do dot plot, né, que foi curioso, né, a gente está vendo o Trump falar, foi ontem, que ele acha que não precisa mais de informes trimestrais, agora informe semestral, né? Isso muda um pouco, na minha cabeça muda até bastante, né? Porque, assim, eu com informe trimestral eu acompanho, né, para ver se não está acontecendo alguma coisa. Você vai no mercado, nos píncaros, mudar isso, complicado, né? Tem a própria questão, né, da China, né, que é um calo no sapato, que está se juntando, né, com Rússia. Isso não está no preço. Ah, mas é risco de cauda. Tranquilo, é risco de cauda, mas quando você tem um mercado tradando entre o lustre e o teto, mais para o teto do que para o lustre, qualquer espirro vira uma pneumonia. E sabe, professor, eu sempre tive uma teoria, acho que a gente já debateu isso em outras ocasiões aqui, que eu era muito cético quanto à possibilidade de uma recessão, né? Uma recessão mais forte. E agora eu acho que ainda mais, porque é muito dinheiro rodando, né? Se você tem um déficit nominal, quer dizer que o governo está perdendo dinheiro, né? Está se endividando. E esse dinheiro que ele está deixando que ele perde, né? Que vai para algum lugar, vai para a economia, né? Vai para as empresas, etc. Tem vários canais de perda, né? As tarifas são um vetor contra, mas enfim, tem muito incentivo. E agora com o afrouxamento monetário tem mais. E, assim, até falei isso com o Kevin um tempo atrás, né? Acho que agora ele está com a mesma cabeça. É que, na minha opinião, vamos supor que seja caro ou bolha, tanto faz, não vai, acho que não vai corrigir quando tiver uma recessão, mas vai corrigir quando, daqui a X meses ou anos, a gente tiver. A dívida só sobe, né? A dívida pública, certo? Ela vai subir, 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 só que em algum momento essa inflação de 3, que é o que o Fed está meio que entubando, não vai ser 3, vai ser 3,5. Porque a gente está com essa inflação de 3, né, professor? Com todas as commodities no low, né? O petróleo está $60. O aço, pô, as siderúrgicas estão quebrando no mundo inteiro, né? Por conta do aço chinês. O aço está no low. Custo de construção civil, olha o Brasil, né? Está na mínima há mais de um ano. Então, isso não é só no Brasil, é a nível global, né? Então, quando as commodities subirem, essa inflação vai subir. Só que se essa inflação subir e o Fed tiver que subir os juros, vai ser um pouco mais complicado, né? E se a gente olhar no passado, você falou do dot plot, não, você falou do dot-com, etc. Geralmente essas inversões aconteciam quando as commodities estavam muito altas, né? Que a inflação vinha, aí você tinha um oba-oba, né? De valores muito caros e trigava disso, enfim, ter um vento contra, né? Enfim, a minha cabeça é essa, que essa inflação vai ter que vir, né? De uma forma ou de outra vai ter que vir. A produtividade é muito alta, né, com o IA, acho que é um contraponto, mas, assim, eu estudei com você, né, professor? Se você tem tanto gasto, um fiscal tão alto, um monetário mais frouxo, essa inflação uma hora tem que aparecer, né? E acho que o grande ponto aqui é acompanhar a commodity. Não sei se você tem olhado algo em relação a isso. Eu acho que você foi um bom aluno, né? Porque você fez uma análise muito adequada, né? Você está muito correto. O preço do petróleo está no chão, né? Está no chão. Se você tiver qualquer desses riscos que eu mencionei há 5 minutos atrás, de forma mais efetiva, o preço do petróleo começa a subir, né? E isso vai provocar uma pernada, uma pressão inflacionária. E aí, o que o Fed vai fazer? Esse é o grande ponto. Eu acabei de mandar aqui um comunicado, né, para os clientes da Way sobre minha análise. Eu tinha comentado lá em maio que se a taxa de câmbio ficasse abaixo de 5,70, que isso era uma ajuda, né, para o nosso Banco Central, né? O que está acontecendo lá fora? O dólar está no chão também, está entregue às traças lá, o DXY bateu 96. Né? Então, nesse momento, o cenário me parece um cenário que está favorável a esse ralizão. Mas o mercado ele muda com muita rapidez. Né? De uma hora para outra, você troca, né, os comprados para os vendidos
de uma maneira muito rápida. Isso está acontecendo aqui dentro, né? Você mencionou ainda agora que as bolsas emergentes, né, estão subindo, né? Olha a nossa taxa de câmbio aí, hoje bateu 5,28, né? Nosso câmbio é 5,28, com um déficit em transações correntes de 3,5 indo para 4, sem entrada suficiente de capital de investimento direto. Meu Tá Deus caindo, do céu, né? exato, déficit gêmeo. Vamos voltar a Dilma. Então, Lula 13 é igual a Dilma. E o mercado não, o mercado só está olhando que o DXY está caindo. Então, o mercado é assim, ele tem as suas idiosincrasias e a gente precisa respeitar. Agora, existem os fatores que são mais difíceis, né? São os imponderáveis, que se eles acontecem quando o mercado está num determinado patamar, tem tanto ganho envolvido, que o pessoal vai vender como se não houvesse amanhã, e mesmo assim ainda vai ter ganho. Esse é o problema de quando as bolhas estouram. É que os ganhos são tão importantes, são de tamanha ordem, que o cara sai vendendo e mesmo assim ele ainda vai ganhar. Exceto os que compraram já mais para o final. Esses vão ter um enorme prejuízo. E aí, né, acontece em geral é isso. Esse pessoal fica pendurado lá na brocha, enquanto os outros estão realizando os ganhos. O dinheiro esperto entrou na frente. E você acha que... Porque assim, eu vejo muita gente falando, professor, que a gente está num momento propício, com condições para o Fed cortar, né? Mas eu não consigo achar muito esse cenário, assim, porque quando eu olho, o que mostrou ali uma certa fraqueza foi o mercado de trabalho americano, mas assim, não foi nada absurdo a ponto do Fed precisar cortar, na minha opinião. Acho que daria para ele rebalancear bem esses riscos, né? Mas, enfim, eu vejo que o mercado fala, não, as condições são propícias para o Fed cortar e etc. E aí, quando eu vejo o dot plot, o Fed piorou praticamente todos os cenários dele, né? Assim, piorou nas condições de afrouxamento, porque ele está projetando um PIB mais alto, ele está projetando um desemprego mais baixo, ele está projetando uma inflação mais alta, e ele ainda cortou e projetou mais cortes. Faz sentido na sua cabeça o Fed estar cortando agora? Ele está projetando tantos cortes? Ou isso parece mais um erro? E se for um erro, o que a gente pode esperar daqui 6 meses? Que o Fed volte atrás? Perfeito, Kevin. Essa é a melhor leitura. Eu até escrevi isso. Eu não sei se o Fed deveria cair. Agora, se ele caiu, a pergunta que me incomoda, que está aqui berrando no meu ouvido, até escrevi isso aí no comunicado que eu mandei para os clientes, é o seguinte: por que ele caiu? Ele caiu porque ele caiu por causa da inflação? Ele não caiu por causa da inflação. Ele caiu porque ele está com medo que daqui a pouco, ó, a recessão está batendo. E olha só, Kevin, tem duas coisas importantes aqui. Duas coisas fundamentais. Eu e Marx foi meu aluno, os que estão me assistindo agora, os meus alunos estão aí assistindo, eu sempre falo, o mercado é ótimo em dar as pistas do que vai acontecer. Ninguém é melhor do que o próprio mercado para buzinar no ouvido da gente o que está apontando. Lá atrás nós tivemos curva invertida, que nunca é bom, né? Sugere problema à frente. Agora, recentemente, a gente viu um estresse na curva longa lá nos Estados Unidos, bateu 5. Então a curva, o vértice curto caía, o vértice longo abria. Então você botou um bocão de jacaré. E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque bateu 5 nos Estados Unidos, bateu 3 e um pouquinho lá no Japão, bateu lá no Gilt, bateu no Bund, tudo que é lugar. Então, como o Marx falou ainda há pouco, está todo mundo endividado até a tampa da panela. Né? A dívida só cresce. A dívida nos Estados Unidos caminhando para 130 do PIB. Né? O cara tem um déficit de 6,5. Né? E o Trump,
querendo gastar, né? Além disso, a gente volta a frisar, tem um problema lá da OTAN. Então, o que vai fazer? Não vai gastar mais? Pô, o orçamento dos Estados Unidos hoje, cara, ele é do tamanho do PIB do Brasil. O orçamento de guerra, né? Então, os caras estão gastando. Mas, Kevin, aí vem um ponto que eu acho que é a resposta para a sua pergunta. Daqui a pouco, o Fed deveria agir, né? Se ele errou, como eu acho que ele errou, ele vai precisar agir. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai pegar o presidente do Fed que o Trump indicou. E aí, como é que a gente vai sair dessa? Vai virar Tombini? Porque essa é a pergunta que... Será que o indicado do Trump vai ter condição e coragem de voltar a subir juros, né? Se precisar. Essa que é a dúvida. Não vai. E aí teremos um baita problema. Uma coisa engraçada é quando o Galípolo entrou aqui, né? Muita gente falava que o Galípolo ia fazer besteira, né? Tinha muita desconfiança. Aí existia quem deu voto de confiança para ele que falou o seguinte, e acertaram, né? Olha, uma coisa é o cara como diretor, ou antes de entrar, outra coisa é quando ele senta na cadeira. E de fato o Galípolo está sendo bem ortodoxo. Se ele já teve falas heterodoxas no passado, assim. Mas o bonequinho que o Trump indicou não tem o nome dele, mas todo mundo sabe quem foi, já votou pro 05, né? 3 vezes. Assim, o próximo presidente do Fed vai ter essa postura, né? Será? Vai ser muito curioso de ver, né? Então, Marcos, mas nessa pergunta não vai calar. Mas ela não vai ser feita agora. Por que ela não vai ser feita agora? Ela não será feita agora porque a gente está na vibe do oba-oba. Agora, quando as condições não forem mais essas, e aí você tiver com a inflação lá, né, batendo a água na bunda, aí sim você vai chegar e falar assim, bom, Fed, está na tua hora agora, amigo. E aí? Então, veja, o que está por vir não é simples. E aí a gente sempre tem que olhar o outro lado, que é o seguinte, é o risco que você tem e os preços que você está trabalhando. Né? Porque na hora que você olha para o preço, né, o preço hoje não é mais de nenhuma galinha morta. Pelo contrário, a gente acabou de falar. E aí pode ser que o mercado traga, né, uma realização que é muito além do que as pessoas podem imaginar. E veja, Kevin, Massa, Max, no início aqui Max falou, né, quando teve lá o Liberation Day, né, Libertation Day, o que aconteceu? O mercado caiu, né, veio para 5.000 o S&P. E aí depois voltou que nem um foguete. Mas o que é curioso, né, é que, eu sempre falo isso, no ano passado, em 2024, antes da eleição lá nos Estados Unidos, se você olhasse o Wall Street queria Biden, depois queria Kamala, não queria o Trump. Aí o Trump ganhou, fez um ralizão, aquele ralizão de fim de ano extraordinário, né? E aí depois o Trump chegou, fez o que disse que ia fazer, ele não enganou ninguém, aí o mercado foi e entregou. Só que aí o que o mercado faz? O mercado agora, ele trabalha com o tal do taco, né, que é o blefe, né, o Trump always chicken out. Não, o cara tá blefando, ele fica falando e não faz. Né? Mas é aquela coisa. As conversas, né, especialmente com a China, elas estão indo. Só que até um determinado momento, a gente pode imaginar que as coisas fluam. Desde que, e aí o grande risco está no desde que. Se não acontecer nada desses problemas geopolíticos que são gritantes, e aí a gente pode ficar falando sobre isso depois, que acabe, né, fazendo com que o Trump responda. Ele não falou agora
que vai responder aqui ao Brasil em relação ao que aconteceu com Bolsonaro. com o negócio do Bolsonaro. E, ao que parece, o mercado está achando que ele está blefando, que não vai fazer nada. Porque o dólar bateu 5,28 hoje. Né? E se ele fizer? Né? Se ele fizer, será que a taxa de câmbio é para ficar aí nisso, acreditando só que o diferencial de juro? Porque sabe o que acontece, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, a taxa de câmbio ela é um preço. E ela é o preço mais importante. E esse preço ele tem que ter um parâmetro, alguns parâmetros. Né? Se você olhar o câmbio real, a média, aparando, tirando os exageros, para mim é ali em torno de 5,20, 5,30. Só que na hora que você pega essa série histórica para calcular essa média, e a gente calcula o desvio padrão dessa série, e todo mundo aqui que assiste sabe que o desvio padrão é tido, né, como uma das variáveis importantes para a gente medir risco, né? O desvio padrão dessa série é R$1,20. Então vamos botar aí na boa vontade. Na boa vontade. Ah, o câmbio é 5. Tá bom. Se você botar 5 com 1,20, dá 6,20. Ah, não, mas o Brasil está bem, não precisa de risco. É muito risco isso. Então tá, faz meio risco só. Então, em vez de 1,20 é 60. Então, 5 mais 60 é 5,60. Então, eu acho que o câmbio, no mínimo, tinha que estar 5,60. Por quê? O país está com uma situação macroeconômica ruim, não vou dizer que é péssima, ruim. Nós vamos fazer um déficit de 0,6 esse ano. E olha, déficit 0,6 com diversas, uma penca De não de recorrente. exceções. Muito bem. Déficit em transações correntes de 3,5% do PIB, ou seja, é o tal do twin déficit que a gente falou ainda há pouco. Né? A gente está pagando aí prêmio na NTN-B de Dilma. Então, o cenário macro não permite devaneios. Além disso, a gente está vivendo, infelizmente, não é uma questão política, um fla-flu, que não tem solução. O ano que vem vai ser muito difícil, pessoal. A eleição do ano que vem vai ser dificílima. Né? Até porque a gente não sabe se efetivamente o Tarcísio vai querer ser o candidato. Sabe por quê? Se eu tivesse o lugar do Tarcísio, eu não queria. Eu ia ganhar lá São Paulo fácil, tranquilo, ele ganha tranquilo a reeleição. Espera mais 4 anos, ele é muito jovem. E não tem Lula para concorrer depois, em 2030. E ele é o presidente. Agora, ele concorre ano que vem. Ele tem que sair, né? Ele tem que abdicar lá do governo de São Paulo. Se ele perde o palanque do principal estado do país. Então, é uma decisão que não é simples para o Tarcísio tomar. Só que o mercado já botou no preço, está todo mundo falando o rally do Tarcísio, o rally do Tarcísio. Será? Sinceramente, existe essa convicção? Todo mundo virou mãe de Ná nesse mercado? A Faria Lima já acreditou, já, né? Você acha, professor, já puxando para esse gancho de Brasil, que talvez o mercado não está precificando tanto o nosso problema de déficit, esse problema talvez mais estrutural do país, porque o mercado, assim, é óbvio que a gente vai precisar de um novo arcabouço em 2027, né? Isso vai voltar à discussão, toda a questão fiscal do Brasil volta em pauta. Você acha que o mercado já está meio que deixando de lado esse tema, porque sabe que vai ter que, após a eleição, reabrir para discussão, e tipo, não está se importando tanto com o déficit desse ano, com o que vai acontecer no ano que vem, porque sabe que pós-eleição é o que conta. Então, o mercado tende a não olhar mais para o déficit e não botar no preço. Perfeito. Hoje de manhã estava conversando com um colega professor e ele mencionou, né, que não, em 2027, mesmo Lula, se ganhar, sabe que vai precisar ter um novo ajuste fiscal.
Aí eu olhei para ele e falei assim, poxa, eu realmente, eu adoro essas pessoas que nutrem, carregam esse otimismo, né? Achar que o Lula, né, no 4º mandato, vai efetivamente se preocupar com essa questão fiscal, quando neste A cara momento dele, né? é, então assim, poder acontecer, Kevin, tudo pode na vida. Nesses 38 anos de mercado já vi muita coisa que Jesus e o Espírito Santo duvidam. Eu já vi. Agora, qual é a probabilidade disso se efetivar? Me parece menor. Não estou querendo entrar aqui no mérito, né? Porque se ele ganhar, ele tem direito, né? Assim como ele teve esse mandato, né? A gente vive numa democracia e ele governa do jeito que ele entende. Agora, o mercado imaginar, né, para comprar agora esse rally, né, de que não, independente de quem ganhe, vamos ter um novo arcabouço, uma nova regra fiscal, e acreditar que essa nova regra fiscal, né, vou usar aqui, já que a gente está falando de governo, vou mudar de Temer, para usar a mesóclise, manter-se-á em pé. Não vai. Então, é muita ilusão. E aquela história, eu estou com 61 anos, Kevin. Deixei de acreditar em Papai Noel com 6 anos de idade, quando meu pai me deu uma vitrolinha e eu cheguei e falei, poxa, que o Papai Noel é tão legal. Ele falou, meu filho, Papai Noel sou eu. Ô, professor, até um ponto que eu ia falar também, já que você entrou nesse assunto, acho legal. A gente vê o governo, né, assim, você vê o Haddad falando muito bonito, né, a gente vai cumprir a meta, né, só que tudo que eles conseguem, eles passam por fora da meta, né, e o mercado parece que ignora, porque antigamente qualquer notícia disso, você via o câmbio ser bem agressivo, né, então parece que o mercado, ele acredita, né, que de fato vai trocar o governo. Eu sei que é muito cedo, mas assim, experiência sua você tem muita experiência. O mercado, ele nos anos passados que você viu, quando que ele de fato começa a precificar uma eleição que você vê que assim realmente você tem os candidatos definidos? A gente tem aqui mais ou menos uma cabeça ali de abril, março. Histórico, você viu isso também? Porque daí acho que realmente vai chegar a hora da verdade, né? Pô, o Lula está na frente, pô, o fiscal vai continuar ruim. O Tarcísio está na frente, beleza, o mercado vai precificando. Lógico que sempre tem uma especulaçãozinha, né? Ótima pergunta, Márcia. Eu sou muito cético em acreditar que o Tarcísio será o candidato. Por isso que eu expliquei ainda há pouco, né? Na cabeça do Tarcísio, é uma decisão que coloca ele, né, num cenário de incerteza, onde ele perde o principal palanque do país, que é ser governador de São Paulo. Isso não é algo simplório. Ele vence de pé nas costas em São Paulo. E ele vai concorrer com o Lula, que, na minha cabeça, tem grande chance de se reeleger. Acho que o Lula só não se reelege se acontecer alguma coisa muito, muito fora do que a gente possa imaginar, ou ele, evidentemente, tiver algum problema de saúde. Senão, ele é um candidato fortíssimo. Ele já é pela própria pessoa, né, pela simpatia que uma parte significativa da sociedade nutre por ele, e os programas sociais que estão bombando. Então, a chance do Lula é muito, muito grande. Então, acho que o Tarcísio ele vai pensar muito, né, sobre isso. É claro que em política tudo pode acontecer, né? As pessoas até há um tempo atrás falavam da Michelle. Eu acho que a Michelle, né, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ela provavelmente vai se candidatar ao Senado e vai ganhar, né? E a Michelle, ela tem uma característica. A Michelle, ela tem um discurso muito friendly, né, às religiões que estão em ascensão no nosso país, né? Então,
o voto evangélico ele vai ser muito importante na eleição do ano que vem. Essa é a minha leitura. Também não sou especialista, mas é um pouco baseado Ela na é minha muito mais experiência. competitiva que o Tarcísio, né? Sim, esse é o ponto. Agora, eu acho que o ex-presidente Bolsonaro, né, diante de tudo que ele está passando, vi hoje agora, ainda há pouco aí nas notícias, que ele foi diagnosticado com câncer de pele, né? Então espero que ele possa se tratar e ficar bem. Né? É uma situação complexa achar que, né, a família vai tomar uma decisão de colocar a Michelle para debater, né, e concorrer contra o Lula. Eu acho que é difícil. Os filhos, eu acho que não tem tanto apelo, né, até porque o Eduardo está lá fora, tem toda essa questão, né, inclusive, né, que pode ser jurídica, agora estão querendo botar ele como líder da minoria, né, isso é complicado. O Flávio não tem, na minha cabeça, estofo, voto. Né, então, é uma eleição que, se o Tarcísio não se dispuser, corre para o Lula, a não ser que o Lula, por decisão dele, né, e aí, repito, alguma coisa pessoal ou, né, de saúde, senão a chance do Lula se reeleger é grande. E aí, esse rally que o mercado está fazendo agora, essa compra aí de, né, que Lula não se reelege, não vai mais sustentar. E vai restar a ele, mercado, a crença de que o novo ministro, talvez, né, o próprio Haddad, vai fazer o arcabouço 2 a missão. É meio loucura, né, professor? Que é isso que você está falando. Parece que a gente está indo para um cenário que cada vez mais é chance do Lula ganhar, né? E o mercado não para de subir. É meio maluquice, né? Porque, cara, ele vai ano que vem com isenção de imposto de IR para quem ganha até 5 mil. Agora ele vai com essa história do ônibus de graça. Ele vai com outros vários incentivos sociais. O negócio do gás, do Vale Gás. E ele vai com tudo isso, com a bolsa na máxima e o dólar a 5,20. Né? Então, assim, como esse é um cenário muito... Kevin, olha só, é muito bom você falar, colocar dessa maneira. Eu posso entender a bolsa. Nossa bolsa, ela estava a preços convidativos, né? Várias bolsas subiram, a gente não subiu. Temos empresas boas. Então, tudo bem, eu entendo a alta da bolsa. Agora, eu não consigo entender o dólar nesse 5,20, 5,25 que vai estar aí. Isso eu não consigo entender. Desculpa, mas eu não consigo entender. Né, professor? Esse negócio. Então, mas esse fluxo baseado aí no carry trade, né, no diferencial, ele tem limite. Porque, veja, de novo, câmbio é um preço. E ele é um preço importantíssimo, é o preço do comércio. O que a gente está vendo? A gente está vendo um déficit em transações correntes que não é nada, absolutamente nada confortável. Vai melhorar? Pelo contrário, se o Trump fizer alguma coisa aí semana que vem, eu não duvido que faça, hein? Pode piorar, se a gente olhar os resultados depois das decisões lá do Trump, os resultados do comércio com os Estados Unidos pioraram muito. E é aquela coisa, eu tenho visto, isso me surpreende muito, pessoal, muito, parece que eu sou uma criança, que o pessoal fala assim, mas isso não é problema não, o vice-presidente, o Alckmin, falou isso, não é problema, a gente não vai vender para os Estados Unidos, a gente vende para aquele ali da esquina. Olha só, pessoal, eu trabalhei com câmbio na minha vida, minha esposa trabalhou com câmbio. Não é simples não, pessoal. Câmbio tem contrato. Você assina o contrato. Na hora que você vai vender para o outro, e o contrato? E o cancelamento do outro contrato? Não é assim, agora vai para cá, vai para lá. Não funciona dessa maneira. Então, o que a gente está dizendo aqui é que este preço da taxa de câmbio
não conserta o déficit no balanço de pagamentos. Então, teria outras duas alternativas. Marx teve aula disso. Uma delas é subir o juro para atrair capital especulativo. Isso não vai acontecer, porque o juro já está na lua, e pelo contrário, o juro vai cair. Então, essa alternativa não tem. Mas o Fed está ajudando. Beleza, mas subir o nosso juro não tem. A outra é você gastar reserva para suprir a falta de dólar. Esse Banco Central não me parece muito afeito a essa questão de usar reserva. Pode mudar, mas acho difícil. Então, a alternativa é o quê? O câmbio tem que escorregar. Você tem que ir lá para esses, na minha cabeça, pelo menos 5,60 que eu mencionei ainda há pouco. Boa. Professor, pegando aqui todo esse gancho, né? O que a gente vê hoje, né? E é engraçado que eu acho que quase sempre que a gente conversou, a gente estava construtivo para a Bolsa aqui. Eu acho que a nossa última conversa foi muito nessa linha. Foi. E agora, assim, te ouvindo, tá claro que não está muito nessa linha, né? E, enfim, a minha postura, do Kevin, Massa também está um pouco mais por aí agora, né? E, assim, o que acontece? O macro ficou muito bom, né? Emerging Markets está no topo de 21. Chile, Colômbia, todas essas pares subindo 40 em dólar, a gente também. A gente está indo de reboque. Só que toda essa conjuntura, para quem que é bom o dólar tá a 5,2? É para o candidato de direita, seja o Tarcísio ou quem for, ou para o Lula, né? Para quem que é bom a inflação de alimentos cair? A inflação de alimentos vai cair mais, tá dado. E, assim, as coisas que mais dá voto, na minha opinião, né? Acho que vocês devem pensar parecido. A gente atingiu a máxima histórica de número de pessoas, né, beneficiadas por alguma coisa, né? Seja Bolsa Família, etc. A gente está criando um ambiente, isso não me deixa feliz de falar, né, que o Lula se beneficia. E hoje foi muito curioso que saiu a pesquisa da Atlas, que mês passado, quando ela tinha saído, dando que o Tarcísio estava na frente, fez preço no mercado. E hoje ela saiu, tanto faz, né? O mercado continua bem. Ignorou, né? Sim, e foi o contrário, né? Eu até falei, o Uri que perguntou ali para mim, cara, o que é isso? Né? Eu falei, cara, é simples, você não tá entendendo? O mercado quer comprar notícias boas, ele vai ignorar notícias ruins. É isso, a gente não, ponto, você pode achar o que quiser, mas o mercado tá fazendo isso, né? E dito isso, professor, essa conjuntura, né, eu particularmente, eu gosto de muitas empresas domésticas no Brasil, que a gente olha muito micro, mas tenho medo de comprar nesse atual momento. É difícil cravar topo, né? Então, assim, eu particularmente não estou vendendo nada, entrando vendido, né? Eu falo muito para os clientes isso. A galera tá adorando vender Magalu, né? Porque a Magalu é uma empresa que é meio bamba. Mas, porra, o bicho tá subindo 5, 7, 8 todo dia, né? Então o pessoal perde dinheiro. Não é um trade legal de fazer. Até a americana tá subindo, pô. Pois é, contra o mercado eufórico. Aí a pergunta que eu te faço, professor, sei que você também olha ações, etc. E o pessoal gosta muito de ouvir. O que você gosta hoje da Bolsa Brasileira? Se há algum setor específico, se tem uma alocação ou nada, o que você olha hoje? Como montar essa carteira, né? Exatamente. E se eu puder estender a pergunta, desculpa, Max, ações, desculpa, pessoal, só um segundinho, só para estender a pergunta, se você ainda puder complementar, o que seria, na sua opinião, a Selic justa se o Lula for reeleito, né? Continuar assim no as-is atual, né, da nossa conjuntura fiscal. O que seria a Selic justa? Porque hoje a curva está dando um pouco menos que 12, né? Então é bom para a gente entender mais ou menos o que poderia estar overpriced, né? Perfeito. Acho que a Selic vai estar no fim do ano que vem 12,5. Essa é a minha percepção, né, quando já tivermos o vitorioso. Em torno disso, 12, 12,5. Abaixo de 12 acho muito difícil, porque na minha cabeça a gente vai estar com a inflação no ano que vem rodando ali em torno do teto da meta, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não é um cenário dos mais confortáveis, mas espantou aquela ideia de que a coisa estava saindo do controle, e você colocou muito corretamente aplausos
para o Galípolo e o Banco Central, que conduziram firme, né, fazendo o papel dele. Qual é o papel dele? É entregar a meta. O Brasil não tem meta dupla, ele tem uma meta, que é a inflação. Então, eles estão trabalhando da maneira adequada. E já complementando, professor, você acha que tem espaço para corte esse ano? Ou, enfim, quando que você acha que pode surgir aí esse início de ciclo Brasil? Minha principal aposta é iniciar em janeiro, mas eu não descarto um pequeno corte em dezembro, porque aí vai depender também do Fed. Porque hoje, quando o Fed cancarou a porta, pode vir o que vier, né, dependendo, porque a política do Fed indiretamente pode ajudar a gente aqui. Então, se as coisas estiverem, né, com um cenário bem mais favorável, não descarto essa hipótese, mas a minha principal aposta é reduções a partir da primeira reunião do ano que vem. Em relação à Bolsa, Marcos, eu confesso para você que eu praticamente zerei tudo que eu tinha de Bolsa, né, nesses patamares que a gente viu, né, eu saí de grande parte do que eu tinha, porque o meu preço de Ibovespa, no final do ano passado, em dezembro, quando os jornalistas entram em contato com a gente, né, para saber, né, quanto você acha que é o Ibovespa? Eu passei 144. Aí depois eu reduzi para 142. Então bateu o meu 144 lá de trás, saí. E aplaudo quem tem coragem de comprar, realmente. Agora, qual é o meu ponto aqui? Né, o meu 144, ele não é um bico, não é um chute. Né, eu tenho um modelo, né, eu faço um modelo de precificação do Ibovespa, eu coloco o Ibovespa como se ele fosse um ativo dentro do S&P, né, e aí eu faço aquele Global CAPM, né, boto lá o risco, e tinha lá, naquela época, lá no final do ano passado, marcado 144. Então, como bateu, eu sou um cara que eu gosto, né, eu tenho disciplina, eu tenho stop gain e stop loss, eu trabalho com os dois. Bateu o meu preço, fiquem à vontade, né, levem, e se ganharem, que bom. Mas eu vou seguir o que eu sempre fiz nesses 38 anos, né? Vou ter disciplina. É o que evita tomar uma salutada na cara, né? Isso. E acho, nesse momento, Marcos, sinceramente, e eu estou aqui só como professor, como estudioso e um cara que tem experiência. O preço que, na minha cabeça, está mais errado de todos é a taxa de câmbio. Eu entendo essa leitura e essa indicação porque o investidor estrangeiro está vendido por conta aí do carry, do favorável, da diferença de juro, então tudo isso. Mas eu não posso, Max, e eu sempre falo isso, eu não posso chegar de manhã, dar aula, falar um monte de coisa para o meu aluno e vir aqui de noite conversar com vocês e falar diferente do que eu falei para ele de manhã. Porque aí o que o cara vai falar? Pô, que professor malandro é esse? Ele chega de manhã, fala que é isso, e agora de noite ele fala outra coisa? E eu não posso chegar e dizer que quando o balanço de pagamento tem esse perfil que tem hoje, que a taxa de câmbio, se cair, é legal. Não é. Então, eu acho que o câmbio, né, na minha humilde opinião, ele está errado. E para consertar o balanço de pagamento, ou ele abre a reserva e vende, tudo bem, ou, se ele não fizer isso, como não tem mais juro para subir, ele vai cair, o câmbio tem que escorregar. Perfeito, professor. É legal que é uma visão bem contrária, né? Porque o fluxo é muito forte, né? Mas tem um gestor, né, que a gente volta e meia pega um feedback, o Alex é contribuidor muito próximo, que é o Alfredo, ele fala muito de dólar e ele tem falado a mesma coisa, né? Ele fala do investimento direto do estrangeiro, né, que está pior, que você falou, o déficit de conta corrente, e isso gera uma divergência, né, com esse movimento do câmbio, né?
É bem interessante, pode ser um bom hedge, né? De repente porque, o pessoal, bolsa, Márcio, olha só, pode falar. mercado, ele tem muito essa coisa do timing, mas o fundamento, no geral, ele é respeitado. Em algum momento, o fundamento prevalece. Nunca esqueça do que aconteceu lá com o Plano Real. Nós criamos uma bomba, um problemaço, quando a gente fez lá a tal âncora cambial e o Banco Central administrava o câmbio. O que isso causou? Um baita, né? Não posso falar uma palavra feia aqui, porque a gente está com uma audiência extraordinária, mas uma palavra, né? Puta distorção no balanço de pagamento. O que aconteceu quando você tirou a pressão da mola? A gente saiu lá do 1,20, 1,20 e pouco que estava, quando veio lá o Chico Lopes com a banda hexagonal endógena, uma coisa que eu nunca entendi direito o que era, e o câmbio foi para 2,10, 2,20 num dia. Por quê? É preço. E é a mesma coisa quando você teve lá o plano cruzado. Você tinha segurado os preços, né? Então você ia lá para o supermercado, me lembro, minha mãe mandava eu ir lá para o supermercado comprar carne, o cara botava lá 50 quilos de carne para vender, acabou, porque ele tinha medo de ser preso, né? E aí depois o que aconteceu? A inflação voltou com toda a força. Por quê? Você vai contra a essência do mercado, que é demanda e oferta. Né? Então, o que a gente tem visto, né, é uma distorção importante no mercado de câmbio por conta de uma questão de diferencial de taxa de juro, fluxo, como você corretamente colocou. Agora, se isso virar por qualquer motivo, aí o preço vai ter que se ajustar e vai se ajustar de forma muito rápida. Overshooting no dólar. Esse é o recado. Isso. Quer passar um recadinho, Márcio? Você estava querendo? Boa, vou sim. Pessoal, antes de a gente passar para as perguntas, queria falar de algumas novidades aqui do aplicativo para vocês, tá? Bom, a gente subiu dominando o mercado, né, que vocês devem ter visto, ele está no explorar, ali aparece todos os trades, né, que o pessoal acerta na plataforma, né, então, e tudo isso conectado na corretora, tá, então não é mais simulador, é real, então aqui você tem diversos trades, tem o Richard aqui, né, que ele fez o melhor trade do dólar no dia, tá, então por ali vocês conseguem acompanhar as pessoas que operam os mesmos ativos que vocês, que estão com taxa de acerto alto do índice no dólar, trocar ideia, conversar, tá? A ideia foi trazer esse lugar, né, onde todo mundo consegue se destacar, né? Inclusive vocês podem ver aqui que no destaque do dia, né, tá um cara aqui que não era conhecido, né, que fez um trade em opção de POVA, tá? Outra novidade, isso o pessoal tinha pedido para a gente, tá? No gráfico avançado, a gente subiu a boleta, tá? Então aqui está o gráfico, por exemplo, da Magalu de hoje, né? Aqui embaixo a gente tem a opção de comprar ou vender o ativo, tá? Então antigamente vocês tinham que entrar no gráfico e voltar para a boleta para mandar ordem, tá? Agora clicando aqui você já manda a ordem direto, tá? A gente usa o motor do TradingView, é bem legal, funciona redondinho, tá? A gente está usando bastante. E na boleta aqui, ao lado de comprar aqui em cima, vocês abrem o gráfico avançado, tá? Foi uma coisa que alguns clientes pediram também, que às vezes o cara estava operando o índice dólar e falava, pô, massa, é difícil operar sem ter um gráfico aí na mão, né? Então a gente adicionou o gráfico aqui para vocês também, tá? Então, assim, a negociação no aplicativo está bem legal, a gente está usando bastante aqui, tá bem... com o UX bem simples, né, e bem rápida a negociação, tá? Vou passar essas novidadezinhas para vocês. Se alguém tiver dúvida de questão de negociação, quiser abrir conta na corretora aqui para operar com a gente no TC, só mandar uma DM para mim, para o Marcos, para o Kevin, a gente está super à disposição. Boa, valeu, Vamos Massa. para perguntas. Olha, teve uma pergunta, a gente já passou aqui algumas coisas, né? Eu acho que principalmente visão de bolsa, o professor falou que praticamente zerou bolsa, né? E deu aqui
eu achei bem interessante, falou que o ativo, na opinião dele, mais distorcido é o real, né, em relação ao dólar. Bem interessante isso. É contrário, né? É uma opinião muito legítima por ser contrário. E, de fato, né, a gente sabe, tem muitas coisas aqui, né, professor? DXY, principalmente, que ajudou. Mas, enfim, eu até queria buscar esse assunto, quer dizer, tem a ver com esse assunto. É uma pergunta que eu achei muito interessante, eu peguei no YouTube. Eu acho que ela foi a melhor aqui, tá? Porque ela, apesar de ser meio, não é simples, ela é muito interessante. Vamos lá. A gente sabe que o Trump ele tem essa ideia de ter um dólar mais fraco, né? O DXY mais fraco faz parte da ideia dele, né? Por diversas questões, até mesmo para contrabalancear as tarifas, etc. Né? Então, o dólar mais fraco já é uma realidade, era um plano do Trump, com o Bessent, está acontecendo. A pergunta é, até que ponto esse dólar mais fraco ele sai do lado, vamos dizer assim, estratégico, benéfico, e passa a ser algo ruim para a economia americana, a ponto de não quererem mais dólar fraco. Né? Lembrando, esse dólar fraco tem sido um dos principais impulsores do ouro, né? De mercados emergentes, enfim. Você acha disso, professor? Até quando que esse DXY poderia ser um problema para os Estados Unidos? Eu não acho que isso vai se sustentar há muito tempo, não. Até porque tem empresas que continuam comprando dólar. Né? Então, eu acho que isso é uma situação momentânea. Agora, tem aquela história também, né? Se você pegar lá o livro, né? Que é o seguinte: moeda reflete a economia de um país. Né? Então, por isso que eu estou falando. Se você olhar a nossa taxa de câmbio hoje, o real, implica num país que está maravilhoso, que não tem os problemas que a gente acabou de enfileirar aqui. Fizemos um rol com vários problemas. Não, mas olha o câmbio. Então, e tem muita gente, Max, falando isso. A maior prova que o governo está maravilhoso é essa queda extraordinária do dólar, né, do real se valorizando. Ora bolas, não é por nada, não é por mérito. A gente está pegando emprestado. Então, o câmbio lá ruim, né, pode sugerir algo que não é interessante, né? Vai contra o que o Trump deseja, não é? Porque ele já falou, inclusive, você sabe disso, todos que estão nos assistindo e acompanham as notícias, o Trump ele ficou revoltado com a ideia de você substituir o dólar por uma outra moeda quando os BRICS vieram com aquela ideia, né, de ter uma moeda alternativa em substituição ao dólar. Né? Então, e aí o que ele falou? Olha, o dólar perder a sua proeminência é como eu perder uma guerra mundial. Então, essas coisas não faz lé com cré. Por isso, eu não sou daqueles que acham que vamos ter um momento, não é, de DXY indo aí para 92, como eu vi ontem alguém falando. Não acho que seja muito por aí, não. Mas, nesse momento, assim, estou olhando aqui agora, na hora que o Massa estava aí mostrando as novidades, eu já entrei aqui para ver o S&P futuro, já está subindo 20 pontos. Né? Então, assim, não dá... por que não subiu durante o pregão normal? O que mudou? Uma hora depois já está subindo 20 pontos. Né? Então, porque é aquela coisa, é o buying opportunity. Cai 5 minutos, compra. Cai 10 minutos, compra em dobro. Né? Então, assim, não vai cair nunca mais, só sobe. Uma coisa legal, professor, que eu estudei recente aí do DXY, é que se você pegar todos os ciclos de queda do DXY nos últimos 30 anos, o DXY sobe constantemente desde 2008, né? Tem as volatilidades, mas ele sempre está subindo, né? E se você pegar todos os ciclos de queda que teve, foi nessa faixa de 15%, né? E ele já está caindo 12% só esse ano. Então, assim,
Se seguir todos os outros ciclos de queda do DXY, a gente já está muito perto aqui do final dessa queda, né? A única exceção que quando o DXY caiu mais que isso foi aquele período ali de 2002 a 2008 que caiu 40%, né? Que ali foi um ciclo bizarro de queda de dólar no mundo inteiro. Mas tirando esse, os ciclos de queda do DXY duram aí em torno de 15%. O que me amedronta muito, foi o que a gente falou ainda agora, é que muito em breve o Fed será questionado. E esse, para mim, é o grande fator. Na hora que o Fed for colocado na parede, né, aí a gente vai ter um grande, grande problema, porque você vai colocar em xeque o principal banco central do mundo e a inflação vai estar lá tinhosa, né, querendo ir de novo lá para 4, e faça o quê? Senta e chora, né, porque você vai ter um banco central que provavelmente vai estar caindo o juro, né, a lá Tombini. Professor, voltar num ponto anterior, a gente vê esse déficit, né, pelo mundo aí que assusta, né? Inclusive a gente viu até uma fala do André Esteves, né, que ele falou que o déficit no Brasil ele está melhor que nos Estados Unidos, né? Aquele típico negócio, né? Você olha duas coisas ruins e fala, essa está um pouquinho melhor, né? O que você acha que seria um trigger para o mercado acordar com isso, né? Porque sempre, se você olhar, por exemplo, eu gosto bastante do subprime, porque eu entrei na bolsa de cabeça, me arrebentei e comecei a estudar a crise, né? E daí você vê que em 2007 já dava sinais, né? E 2008 trigou de fato a crise, né? E acionou isso. O que você acha que, assim, na sua opinião, eu sei que é muito difícil chutar isso, né? Mais uma curiosidade, o que poderia acionar assim, o mundo, se olhar com mais detalhe esses déficits e dívidas ao redor do mundo? Pois é, Massa, você falou uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, né, para poder contextualizar. Você está diante de duas coisas ruins. É a diferença entre a bosta e o cocô. Você vai para onde fede menos. Então, quando você vai para onde fede menos, a situação não é boa, né, porque você está se protegendo. O que eu enxergo é que o mundo, todas as vezes que ele se endividou em excesso, nós tivemos problema. Só que esse nível de endividamento hoje, que está acontecendo, é nas principais economias, não são economias, né, menores. Você está falando das principais economias do mundo, extremamente endividadas, com níveis de alavancagem absurdos, né, o nível de derivativos no mundo, que ninguém sabe direito quanto é, né, estima-se que seja 7 vezes o PIB global. Olha a quantidade de problema que pode acontecer, né? Agora, os americanos, eles têm uma vantagem, ele é o emissor, né, da principal moeda. Então, até hoje, ele conseguiu, né, navegar nesse mar turbulento sem muita dor de cabeça. Agora, se você começa a enfrentar outras questões que aí não passam somente, né, por questões, né, da própria economia, mas questões globais, porque essa história aí das tarifas do Trump, isso está começando a fazer preço agora na inflação. É agora. E o Fed caindo juro. Por isso que eu acho que, respondendo objetivamente você, Massa, né, eu estou indo para aquilo que está fedendo menos. Agora, na hora em que o mercado perceber que a inflação vai voltar para o patamar ruim, que você está desacelerando, aquilo que o pessoal chama lá no livro de estagflação, que a estagflação for não só um medo, mas uma possibilidade, e aí você vai ter um Fed novo, com uma baita interrogação, porque as pessoas vão automaticamente associar, né,
Aqui eu estou usando essa metáfora do Tombini, porque foi algo parecido, né? Aí eu acho que, respondendo a você, vai ser o trigger para tudo isso, pelo menos, ser contestado. Boa, legal. Boa, perfeito. Professor, acho que chegamos ao fim. Te alugamos um pouco mais do horário. Como sempre, muito obrigado. Foi ótimo te ouvir. Não preciso nem dizer que a gente vai, obviamente, te chamar outras vezes. Espero que aceite. Muito bom contar com você aqui. O pessoal elogiou bastante. Até te mandei um comentário, né? Foi. Que... Muito obrigado. Um de vários. Muito obrigado ao pessoal que assistiu até agora. Fico muito feliz de poder ajudá-los. Sempre que você precisar, Max, é só me convidar, porque, na verdade, nem é um convite, né? É uma convocação. E eu tenho muito prazer, eu gosto muito de você, do Kevin, do Márcio, o papo aqui é sempre agradável. E é isso, vou daqui a pouco ver aí o Mengão. É hoje o jogo do Flamengo, não é? E eu não faço ideia. Eu acho acho que que sabe. Eu não Então, A gente não é do futebol, professor. tô aqui A gente fica me olhando preparando. S&P Futuro só. A gente fica olhando só para S&P. O S&P Futuro já está subindo aí, o DXY Ó, acabei de ver, acho que é amanhã, 9h30. é amanhã o jogo do Flamengo? Então tá bom. Eu acho que sim. Maravilha, pessoal. Quando precisar, chama que a gente está aqui, é sempre um prazer. Muito obrigado, professor. É um prazer, hein? Valeu, professor. Valeu. Até mais. Pronto, acabei de entrar em um trade que apareceu aqui na nossa comunidade. Levou o quê? 3 segundos? Agora lembra como era. Você viu uma oportunidade, corria para o app da corretora, digitava sua senha, buscava o ativo e o trade que era para ser lucrativo escapava. Isso simplesmente acabou. Com a nova negociação no app da Traders, você vê o trade, aperta um botão e a ordem já está na sua tela, pronta para executar. Você não precisa ser um expert. Basta seguir os melhores para começar a ganhar dinheiro no mercado. O jogo mudou. Opere direto na nossa comunidade.